Bem-vindos a mais um episódio do Estação 74, o seu podcast sobre a sétima e quarta arte, cinema e música. Eu sou Bianca Moreno e estou com a convidada Beatriz Paranhos. Olá, eu sou Beatriz Paranhos, eu sou estudante de jornalismo do quarto e quinto semestre e também já sou formada aqui pela Unijorge em cinema e audiovisual. E com o convidado Tauan Sena. Oi gente, me chamo Tauan Sena, sou estudante de cinema e audiovisual, cursando o quinto semestre aqui no Unijorge. Forrozeiros e amantes da cultura. No episódio de hoje, vamos acender a fogueira da discussão sobre as transformações que o nosso querido forró vem vivendo. No nosso foco será a evolução do forró para o cenário eletrônico, uma onda que tem redefinido o gênero e gerado muitos questionamentos. A fusão do forró com a música eletrônica, que está mudando a cara das nossas celebrações juninas. A sobreposição de grandes festivais que, muitas vezes, não conseguem preservar a rica essência e as raízes do São João nordestino. O episódio de hoje se propõe a falar sobre os desafios do forró, tradicional da Bahia. No entanto, sabendo que a Bahia é um polo cultural com forte presença das festas juninas. A fusão do forró com a música eletrônica contribui para a inovação e o alcance de novos públicos? Ou representa a diluição das raízes e características fundamentais do forró? Eu vejo que essa evolução eletrônica, ela faz com que novas bandas possam surgir, que também trazem um pouco dessa raiz ainda do forró, e que alcança novos públicos apresentando a cultura junina para essas pessoas. No entanto, eu sinto que isso acabou eclodindo demais ao ponto de que as raízes, de fato, começaram a ficar marginalizadas. Então, eu sinto que muitas pessoas hoje em dia não estão acostumadas com aquele modelo tradicional do forró pé de serra, da zabumba, do triângulo e do acordeon, sempre pensando naquela coisa mais rápida, mais estilizada. E acaba que eu sinto que isso realmente vai se perdendo. No entanto, o público de fato acabou aumentando com essa adesão do eletrônico dentro do forró. Então sinto que de certo modo populariza essa cultura, mas também marginaliza mesmo essas raízes. Eu concordo. Eu acho que eu tenho bem esse pensamento também em relação à questão de você aumentar os ouvintes, né? A gente tem muito mais pessoas ouvindo, mas em contrapartida você perde a essência da raiz também. Você ganha novos e perde velhos. Sim. Acho que seria esse o equilíbrio da balança. Eu costumo falar muito por experiência própria. Então, eu estive ali, como eu tenho 27 anos, né? Eu estive lá e cá. Eu fui nessa transição. E hoje, de fato, eu sinto falta quando eu viajo pro interior. Eu sinto muita falta daquela coisa que é bem interior mesmo, sabe? O regional, o tradicional. É aquela coisa que você vai na casa de amigo, de parente, e tem uma fogueira queimando, e tem uma bandinha tocando ali do lado, e na praça você vai e tem um arrasta-pé, uma galera boa. Hoje em dia eu vou nos interiores e a galera meio que... 10 horas da noite vai ter tal festa, sabe? Tipo, como se fosse de fato um festival. Sim. E não, eu falo, gente, cadê a bandinha que tava tocando aqui antes? Então, tipo, eu falo isso porque o mesmo São João que eu vou já tinha mais de 3 anos já. E aí o primeiro pro último é uma diferença absurda. Em 3 anos, imagine há mais de 10, 20 anos que já tá essa mudança, né, da música. Com certeza, você vê até que, por exemplo, pessoas que da nossa idade, mais ou menos, que dançam forró diminuiu muito. Demais. As pessoas balançam pra lá e pra cá, mas ninguém sabe dançar forró. Eu amo dançar forró e eu fico assustada com a falta de pessoas que não sabem dançar forró. Aquele forró pé de serra mesmo, aquela coisa tradicional. Eu fico, gente... No Nordeste, falo que quem gosta de forró não confunde eletrônico com tradicional, vendo estilizado mais como lazer. Como essa recepção do público contribui para a coexistência dos dois estilos e minimiza o risco que um apague o outro? Eu vejo muito essa lógica como a mesma lógica do audiojornalismo, do rádio expandido. Porque no rádio expandido existe a coexistência da rádio com os podcasts. Então, eu sinto que há essa convergência, né, essa adaptação desse forró para alcançar outros públicos, para o eletrônico,
No entanto, acaba que mesmo que tenha essa convergência, mesmo que ele ainda exista, eu acho que na verdade resista e sobreviva, há uma redução muito grande da manutenção dessas tradições. Então eu sinto que por mais que aconteça essa coexistência, o alcance de novos públicos, ele não amplia exatamente a manutenção desse forró tradicional. Ele acaba convergindo, mas ele não amplia. Eu sinto que, na verdade, cada vez mais o forró tradicional ele tem se perdido. Desde o forró em si, ao ritmo, até as tradições no geral, como o Tauan estava falando. Então, eu não vejo a manutenção. Eu vejo realmente uma substituição. Eu não diria substituição, mas eu diria que transformação. E que eu tenho muito medo que a gente acabe realmente perdendo. Essa linha de pensamento de Bia foi bem assertiva. A questão da transformação também acaba que dá um medo, dá um receio mesmo de você falar assim, meu Deus do céu, será que agora a gente já tá achando pouco? Daqui a 10 anos, será que a gente não vai ter mais nada? Será que não vamos achar mais um pezinho de serra, não vamos achar um arrasta-pé? Então, é importante que existam os dois, sim. É importante que a gente evolua junto com a música também. Mas eu acho que é importante também a gente saber agradecer, sabe? Tipo, ser grato e valorizar também as tradições que a gente tem, as músicas que fizeram as músicas evoluírem, né? Porque para elas poderem evoluir, tiveram outras que vieram antes e deixaram seu legado. Eu acho que é importante valorizar isso e deixar bem nítido da onde veio, da onde viemos, da onde veio essa estilização, da onde veio esse eletrônico, para que a gente possa de fato valorizar mesmo. Da onde a gente veio e deixar a raiz viva ainda. Até que ponto vai essa valorização? Porque a gente vê que existem muitos hoje forró pé de serra que estão se adaptando a músicas mais eletrônicas, meio estilizadas, até com o DJ mesmo. Em TikTok, Instagram, que a gente posta, sei lá, em um vídeo que tá, sei lá, fazendo uma cobertura de um São João. Aí, ao invés de colocar a música tradicional, a gente coloca a adaptação. Ou no TikTok, também umas dancinhas, tipo de músicas que seriam tradicionais do São João, mas que foram adaptadas. Sim. Eu sinto que essa convergência de fato tem acontecido. E aí fica a dúvida se isso seria uma valorização das raízes, fica o questionamento. Ou se, na verdade, a gente tá, de fato, não honrando como deveria honrar. Entra também na questão aí um pouquinho, talvez, econômica, vamos assim dizer, porque é o que tá vendendo, é o que está explodindo, é o que tá estourando. É o que o mercado tá pedindo. Exatamente, é o que o mercado tá pedindo. Seguindo nessa linha de raciocínio de vocês, achei interessante pontuar que existem pesquisas que mencionam que o forró eletrônico é um dos ritmos mais procurados, à demanda do mercado, né? Como explicar a popularidade, e especialmente entre as gerações mais jovens, e qual é o papel da mídia na consolidação e aceitação desse novo formato? Exemplo do TikTok. Eu acho que é isso. As mídias, elas ajudam na popularização. E é bem muito... Eu acho que é, de fato, um grande quebra-cabeça que mistura a ideia do lucro, do econômico, com a popularização que já existe antes mesmo da mídia, e a mídia impulsiona mais ainda por saber que, de fato, vai trazer visibilidade, inclusive para o próprio veículo, e para o próprio aplicativo, para a própria plataforma. Então, eu acho que acaba sendo um grande quebra-cabeça. E aí vem a partir, eu acho que dos próprios artistas também, em entenderem que esse movimento acontece, e a partir daí eles também vão produzindo coisas que são demandas do público. Mas eu acho que acaba sendo um grande quebra-cabeça que tudo foi acontecendo, se sobrepondo, e não tem exatamente, pelo menos na minha concepção, não foi uma coisa. Foram várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que, claro que com a era digital, isso tudo acabou eclodindo mais ainda. Não é à toa que a gente começa a perceber que as bandas de forró mais eletrônicas, que têm esse viés mais estilizado, elas começaram a ter mais adesão justamente na mesma época em que a era digital, ela também foi se consolidando. Então a gente percebe que Calcinha Preta, Mastruz com Leite, elas tiveram uma adesão maior na mesma época que a era digital estava eclodindo. Então eu acho que acaba sendo uma grande sobreposição de vários fatores, e aí que fizeram com que tivesse mais demanda e gerasse mais lucro, e aí as redes sociais também entram aí. Então acaba sendo uma grande miscelânea de coisas que fazem com que isso aconteça. Esse exemplo da Calcinha Preta, inclusive eu ia trazer ela por causa disso, porque
a calcinha preta, ela veio explodindo junto com a mídia, junto com as redes sociais. E aí, eles trabalharam também o audiovisual deles, né? Tipo, o marketing deles foi muito bem trabalhado. Tanto que calcinha preta, costumam dizer, né? Inclusive, eu já disse algumas vezes que a calcinha preta vive de clássicos. São os clássicos que sustentam a calcinha preta, assim, de certa forma falando, né? Foram clássicos que, sei lá, foi do anos 2000, por aí, e que até hoje o pessoal frequenta as festas com calcinha preta porque querem ouvir isso. Querem ouvir. Quando você procura calcinha preta está simplesmente presente em tudo. Calcinha preta está no TikTok, calcinha preta está no Instagram. Não sei se está no Facebook, não sei, enfim. Mas com certeza no Twitter está. Então, assim, eles trabalharam bastante isso. E é uma das bandas, assim, que eu vejo que evoluíram, mas que ainda assim não está tão cedida ainda ao estilizado. Eu acho que eles mantiveram ali o estilo que a calcinha preta tem a propor. Com certeza. Desde sua criação, eu acho que, obviamente, eles mudaram. Com certeza eles mudaram. Não só a música, como integrantes, enfim. E consequentemente, eles teriam que evoluir. Eles evoluíram, mas ainda assim a essência da calcinha preta ainda é a calcinha preta. Eu acho que isso é uma história de toda banda, né? Você vai ver bandas que duram muito tempo, você vai ver os hits iniciais da carreira dela e como são diferentes com os atuais. Coldplay, bandas assim de muito tempo, elas seguem essa mesma linha de raciocínio. Mas eu acho interessante você citar isso porque é um dos casos em que se adequa ao tempo mantendo as raízes, mantendo o seu estilo original, coisas que remetem mesmo à estrutura original da banda. Você falando a respeito me lembrou de lembranças quando eu via Raul Gil e eu lembro que calcinha não poderia ser citada. E aí eles tinham que usar o nome por conta da censura. E eu ficava, meu Deus, que massa essa banda. Então, assim, vem também essa procura, né, desse lugar de nostalgia, né, da lembrança. E também eu acho que segue nessa linha de raciocínio do manter raiz, né, manter a lembrança, manter a cultura. E que é uma prova viva também de que você pode sim continuar fazendo a mesma coisa e o povo gostar. Não precisa necessariamente... Calcinha preta hoje em dia é um case de sucessão, assim, do forró. E dizem que não é nem tão forró assim, mas eu acho que é forró. Na minha humilde opinião, eu acho que calcinha preta é forró sim. É um case de sucesso maravilhoso do forró e que você consegue ter sucessos clássicos. Que você consegue se manter ali. Claro, daqui a 20, 30 anos vai ser ainda assim? Eu acho que não. Mas você consegue de fato manter ali a tradição. Pô, todo mundo hoje em dia vai pra um show de calcinha preta e sabe o que é que acontece num show de calcinha preta. Vai ter alguém segurando uma calcinha preta, entendeu? Então, tipo, a essência, ela tá ali, ela já tá passando de gerações a gerações e consegue manter. Por que isso não pode acontecer com o forró, o pé de serra que tem lá no interior? Por que deixar de existir esse pé de serra lá pra poder dar espaço a um eletrônico? Sim, eu acho que isso também faz parte da mídia não valorizar. Porque, exemplo, em 2023 eu fui para o São João de Aracaju e os palcos principais tinham atrações grandes e os forrós pés de serra ficavam em atrações menores, em lugares que não eram tão frequentados, por exemplo, pelos turistas. Então, tipo assim, você percebe que até nessa dinâmica da própria produção, tipo, essa desvalorização da própria cultura, ela vem acontecendo. Então, até, por exemplo, tinha quadrilha, teve apresentações culturais. As apresentações culturais ficaram no palco menor. A comercialização da cultura, né? Exatamente. Então, assim, você vê que também os veículos não ajudam. A própria produção dos eventos, por entenderem o que é mais lucrativo ou não ajudam. Então, essa desvalorização, ela vai acontecendo cada vez mais. E aí, a procura vai ficando menor porque o movimento econômico, o movimento das próprias redes sociais, da própria produção das festas, está, de fato, quase que empurrando, tipo assim, as raízes, as margens. Então, é bem complicado. Elas se cedem, né, ao momento. Podemos entender, na concepção de vocês, que a mudança do São João também vem por meio dessa estrutura dos grandes festivais, os shows da prefeitura? Eu acho que sim. Na minha concepção, completamente. Faz total sentido, tanto que se a gente pegar as grades, tipo assim, dos festivais, das festas, daqui de Salvador, de outros lugares do Nordeste, a gente consegue perceber. Basicamente, você encontra nada contra Léo Santana, eu gosto bastante, mas você encontra Léo Santana numa grade de São João. Gente, incrível, mas assim, no São João, vamos priorizar, dar espaço para as pequenas bandas locais, conservam, honram
esse forró, sei lá, pra mim é um pouco realmente dessa visão estrutural de lucro e economia que acaba sobrepondo completamente em relação ao que de fato deveria ser o São João. É discrepante, assim, o desequilíbrio é nitidamente. Eu vou pegar o exemplo de Caruaru agora. Eu tava olhando a grade, né? Meio que eu falei assim, velho, eu entendi a grade, mas é meio que nítido que eles quiseram, sabe, disfarçar assim, mas, gente, mas tem aqui, ó. Eu vou dar o exemplo de dia 16. Dia 16 agora teve, se eu não me engano, foram 5 atrações, 4 eram atrações assim, que a gente não conhece direito, talvez seja local, não pesquisei a fundo, mas um era Belmarx. Aí depois foi Léo Santana, obviamente, de novo, não fui pesquisar, não fui estudar sobre o tempo de cada um, mas eu acho que eu nem preciso para poder saber que o artista que tem a maior fama ali, né, Léo Santana, Belmarx, ele vai ter uma quantidade de tempo maior no palco, um público muito maior, talvez é o que vai mais gerar lucro ali naquele dia. Um cachê maior. Um cachê maior. Muito mais. O que deixa até nítido que talvez o cachê dele tenha feito com que a gente não conhecesse tanto os outros 4, entendeu? Interessante essa fala, festival. Antes era entendido como shows da prefeitura, mas pela grade e pela quantidade de shows, entende-se realmente que é um festival. Mas em vez dessas atrações culturais tradicionais serem o foco dos festivais de São João, mas eles são usados como shows de transição para que o público, né, saia para comer e ir para as barracas, verem as outras atrações menores, e não como foco principal, né? E aí a gente entende que talvez haja essa mudança ou essa necessidade de haver uma mudança, de consolidar estruturas para esses festivais de São João. Nessa conjuntura, que estratégias as comunidades e o próprio governo da Bahia, através de iniciativas como forró comunitário e editais de apoio também, podem usar para fortalecer e guardar as festas juninas tradicionais e o forró pé de serra, transformando esses festivais no seu intuito principal, que é resguardar a cultura de São João. Eu sinto que talvez estabelecer alguma política pública ou alguma estrutura mesmo que priorize a adesão de bandas locais de forró. E talvez que não proponha só a ideia de bandas, mas de quadrilhas, de outras manifestações culturais que também estão envolvidas com o São João, com a festa junina. Então, eu sinto que talvez ter um pouco dessa versatilidade para além, de fato, dos shows. Porque eu acho importante que a gente consuma também essa cultura que muitas vezes a gente só consome no interior e atualmente olhe lá. Então, eu sinto essa necessidade de que as pessoas possam ter esse conhecimento mesmo, porque a nossa cultura, e cada vez mais a gente vem se desassociando da nossa própria cultura, das nossas próprias raízes. Então, eu acho isso muito importante. Então, eu acho que trazer mais essa versatilidade, tanto nos grandes festivais quanto nos menores, e talvez estabelecer alguma política pública ou alguma estrutura, não sei se também já existe alguma política pública, mas tornar isso mais latente em relação a ter uma quantidade maior, por exemplo, eles estabelecerem uma quantidade maior de atrações locais, uma quantidade menor de atrações, enfim, menores, talvez fazer uma inscrição de bandas que desejam, enfim, participar, sabe, algo do tipo. Eu acho que dá para fazer essa ampliação de espaço para essas bandas locais de forró e para outras manifestações culturais. Então, eu acho que essas poderiam ser algumas estratégias, né? Trazer, enfim, esse olhar mais atento para a nossa própria cultura e não só para o lucro, não só para o que às vezes o veículo mostra. É difícil a gente, de fato, falar como melhorar isso e como resolver isso, porque não envolve somente cultura, né? Investimento externo também. Exatamente. Com certeza. Teve uma reportagem que eu vi que foi uma pergunta e foi uma resposta difícil. Eu acho que não tem, de fato, assim, tem que ser muito conhecedor para poder responder esse tipo de pergunta. Eu acho que cabe aqui o questionamento, que foi o seguinte: até onde a gente pode separar cultura de entretenimento? Eu acho que essa pergunta é muito válida, mas a gente também pode perceber o quanto é entretenimento e o quanto é cultura. Eu acho que isso é perceptível, principalmente nos grandes festivais. Eu vou dar o exemplo daqui, principalmente de Salvador, onde a gente fala São João da Bahia, é o nome do festival, São João da Bahia, e você vai assistir Thiago Aquino, você vai assistir Léo Santana, você vai assistir Wesley Safadão, você vai assistir
Chã de Avião. São nomes que eu tô dando assim que pode parecer que não faça parte do São João. Alguns de fato até não fazem. Mas a gente precisa entender que alguns artistas que eu citei aqui, por exemplo, eles mudaram inclusive de nome, se adaptando a outro estilo de música. Como o exemplo de Chã de Avião. Quando eram Aviões do Forró, era um forró diferente. Hoje em dia, Chã de Avião já tá mais estilizado. Wesley Safadão era do Garota Safada. Era um forró que Ave Maria. Eu iria pro interior assistir o Garota Safada junto com Fulô de Mandacaru. Era algo que era maravilhoso. Hoje em dia, são ritmos assim que em algum momento o repertório vai começar a tocar um tut na versão deles de forró. E é algo que me afasta, e eu acho que afasta também o pessoal que quer curtir o São João. A gente precisa entender também que o São João, ele não é só música. O São João é quadrilha, o São João é você ir na casa de um parente, comer um milho, sair de lá empanturrado, é você pular fogueira na casa de um parente, é você, enfim, é uma coisa que você vai viver além do festival. Você não é só um festival, sabe? Eu acho que São João vai muito mais disso do que isso. Exatamente, é de fato uma tradição. É uma festa familiar. Porque, exatamente, é uma festa familiar que a praça perto da casa da minha avó era uma consequência, que a casa tava cheia e aí, gente, não dá pra ficar aqui, vamos na pracinha ali ver um triângulo, uma zabumba. E aí as praças hoje em dia eu vejo que são mais, é como se fosse descanso de um show. E não pra curtir. E não pra você ir passando assim, vendo um milho sendo assado, comer ali, brincar. Hoje em dia é mais assim, nossa, velho, terminou uma atração, aí eu não gosto dessa outra não, eu vou ali comer. Aí você vai lá, descansa e fala, pô, agora vai ser o quê? Ah, tá, vamos lá. E aí eu acho que virou isso, essa tradição mais de descansar, sabe? De você ir lá e não conhecer a tradição, não conhecer as comidas típicas. Eu acho que hoje em dia é muito difícil você ir numa praça que tá tendo um show e ter, assim, 90% ser comida típica. Eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo de Riachão. Riachão do Jacuípe é o São João que eu fui a primeira vez e me apaixonei por quê disso? Que era local. Era uma coisa que eu ia às 6 horas da tarde, tava tendo um arrasta-pé, e 9 horas da noite ainda tava tendo um arrasta-pé. E aí as atrações grandes iam ficando lá pro final. Que se eu não quisesse, era só ir pra casa dormir, e é isso aí, tamo junto. Mas, com o passar do tempo, no meu terceiro ano lá, que eu fui, ano passado, já mudou totalmente. A atração que era 6 horas da noite já passou a ser 5 horas da manhã, que não tinha mais ninguém na praça. E eu ficava lá, falei, gente, se eu vim assistir a atração local, eu quero ver a atração local. E aí depois eu reparei também a questão dos alimentos, né? Que mudou também, acabou mudando. Antes você tinha um depósito que vendia licor, que era quentão, era batida, nevada, que ainda tem assim, mas foi diminuindo drasticamente. E aí agora, o que eu vi principalmente, e foi uma coisa que assim, foi inovadora, mas que ganhou, tipo assim, era literalmente muito jovem. Era muito jovem, do início até o final da festa. Era o famoso copão, né, que tinha gelo. Falei, gente, da onde veio isso no São João? Onde que existiu isso no São João? Um copão com gelo, se eu não me engano, isso é de São Paulo, dos bailes de São Paulo, se eu não me engano. E eu falei assim, gente, o que é que aconteceu com São João? Existem ainda as barraquinhas que são aquilo que Bia relatou mais cedo, que é a resistência. Ainda tem a resistência do povo que mora lá em Riachão e quer que continue ali a nevada, batido, o quentão, o milho assado. Mas é nitidamente perceptível e você vai vendo quanto vai ganhando os espaçozinhos assim de coisas que não são do São João, são de fora, por exemplo. E aí eu fico me perguntando quando vai ser que vai existir um festival aqui em Salvador que vai ser focado em chamar o pessoal de fora pra cá, ao invés de chamar o pessoal que é daqui da capital, né, as grandes bandas, pra o interior, entende? De fazer o contrário, inverter essas coisas. Sim. Se você quer um São João mais raiz, mais tradicional, vá lá pro Pelourinho. Sabe? Eles descentralizam aonde tinha que estar centralizado. Totalmente. E aí, por que não colocar no parque de exposição, de fato, uma exposição para o São João? É um Fala Mansa, Estaca Zero, Limão com Mel, sabe? Por que não fazer isso, um festival do São João? O que é o São João, sabe? Quadrilhas, o arrasta-pé mesmo, aquela coisa que é São João mesmo, coisa de interior. Você acaba que às vezes o pessoal daqui de Salvador, da capital, acaba que nem conhece muito o interior. Tem gente que nunca viajou, nunca foi no interior. E aí você chegar e você ir numa festa de São João que você nunca foi, você imaginar que a sua primeira festa de São João vai ser com Léo Santana, Bel Marques, não vai ter São João pra esse cara mais, porque a primeira experiência dele com São João ele já sabe qual é. Quando ele for no interior a primeira vez, que ele vê lá seu Zezinho do Triângulo com acordeon lá, ele vai falar, meu Deus,
Odiei, não é o que eu quero. Sendo que ele já foi acostumado já a viver o festival, né? Aquela coisa grande. Sim, inclusive, resgatando uma coisa que você falou sobre até que ponto o entretenimento e a cultura, isso me lembra muito sobre, por exemplo, quando a gente vai viajar. A gente não visita os museus daqui, a gente não consome a nossa própria cultura, mas sempre quando a gente vai viajar é super interessante conhecer a cultura dos outros lugares. Sim. E eu sinto que esse movimento acontece também com o forró e com as nossas tradições. A gente não consome as nossas tradições, e até isso que você falou das festas, de que a pessoa que começa numa festa muito grande, ela vai se desinteressar por uma festa local, por ela não ter essa proximidade com as tradições. E eu sinto que, inclusive, esse é o mesmo movimento que acontece, inclusive, com a própria internet. Com as pessoas que já nascem dentro desse contexto da internet, elas não conseguem se ver longe delas, né? Enfim, voltadas mais pro analógico. Então eu sinto que, de fato, se essa conservação e essa resistência não se tornar valorizada de volta, eu sinto que, de fato, isso pode se perdendo aos poucos, até que ponto, de fato, a gente vai entender essa cultura também como entretenimento. E é interessante você pontuar isso, Bia, porque tem cantores como o Del Feliz que defendem a modernização do forró, contanto que não perca a essência. Como definir essa essência do forró tradicional em um cenário de constantes fusões e inovações? E qual a responsabilidade do artista sobre isso? Claro que é sempre muito subjetivo quando a gente fala de essência, porque cada um vai falar também a partir das próprias experiências que teve com o São João e a partir do momento em que nasceu. Então, pessoas que nasceram mais próximas dos anos 2000, 2010, vão ter uma experiência completamente diferente das pessoas que nasceram de 2000 para baixo. Então, acho que varia muito sobre qual de fato seria essa essência, mas, no geral, a tradição ela existe a partir da manifestação cultural. Então, do forró tradicional, das comidas, como o Tawan estava falando, dessa cultura de fato do interior, de você estar ali em família, é uma festa familiar que foi se tornando um festival, que foi se tornando uma festa mais do que de esbórnia, do que de fato da conservação da cultura, em que você vai para se divertir porque você tá de folga. Porque você tá de férias, porque é seu momento de beber com seus amigos e não exatamente porque é o momento de você não só se divertir, mas também consumir a sua própria cultura. Com relação ao papel do artista, eu acho que também vai muito da maneira como ele se identifica. Porque a partir do momento que o artista ele entra já nessa nova cultura, nessa nova eletronização do forró, por vezes ele talvez não vá se identificar com as raízes e com a própria tradição, e talvez ele esteja dentro dessa própria lógica de que ele mesmo não consome e não faz essa manutenção das raízes. Então acho que vai depender muito de como ele se identifica dentro de toda essa sistematização, para ver a partir de que ponto ele consegue defender essa essência. Mas entendendo como, por exemplo, o Del Feliz, que faz parte desse contexto de que, enfim, ele é uma pessoa que mantém as raízes e que consome as raízes e que vem desse lugar da essência do São João, eu sinto que é algo como o Tawan estava falando em relação à calcinha preta. Claro que você sempre vai estar se adaptando para, enfim, alcançar o público, para estar ali de fato sendo visto, mas você também ter consciência da sua própria identidade, é você não perder a sua própria identidade. Eu acho que a partir do momento que você entende qual o valor da sua música, qual o valor da sua cultura, qual o valor da sua essência, é muito difícil você acabar se perdendo. Eu faço até um comparativo em relação à marca. Uma marca, quando ela entende o seu valor, ela vai conseguir clientes leais. Ou seja, ela vai conseguir clientes que não estejam só interessados no produto delas, mas estejam interessados no valor que aquela empresa traz. Por exemplo, a Coca-Cola. Sim. Então, é muito nesse sentido. Eu acho que a partir do momento que o artista, ele entende o seu valor e ele expõe isso, faz com que ele não perca a sua essência, mas vai muito também em como ele se vê dentro de toda essa sistematização. O mais importante é também os artistas, eles quererem isso. Sim. Eu acho que vai muito do artista. Você falou sobre como os artistas podem fazer com que passar essa mensagem, né? E eu acho que começa passando a mensagem mesmo real. Eu vou dar o exemplo Calcinha Preta, eu acho que é o exemplo perfeito. Calcinha Preta é calcinha preta desde que é calcinha preta. Então, o estilo deles
foram sendo adaptados e tal, mas a essência do forró, da calcinha preta, ainda está ali, sabe? A tradição da calcinha preta está ali também. E eles conseguem levar isso até hoje, onde vai, você vê calcinha preta, é da calcinha que eu gosto, e não sei o que. Todo mundo sabe? E o exemplo que eu posso comparar são os exemplos que eu falei mais cedo também, que são pessoas que mudaram completamente, mudaram o nome, mudaram de banda, mudaram o estilo, e ainda querem ocupar o mesmo espaço que ocupavam quando era do forró. Então eu acho que é importante essa conscientização até com os próprios artistas. É falar assim, não gente, eu mudei, eu não estou mais só no forró, eu toco também em forró, mas é um forró do meu jeito. Se for uma festa, se for um festival de forró, tradição de forró, rastapé, não sou eu. Agora, claro, quem é que vai ter essa consciência quando o cachê tá lá em cima, né? Eu acho que existe essa questão, como que eu posso dizer, prefeito e banda, sabe? Produtores e banda, quem vai fazer a festa, quem vai construir a festa, entender também o que é que o público quer. As produções, né? Exatamente. Esse olhar mais atento, né? É saber entender o que é o interesse público e o interesse do público. Porque, assim, é muito fácil eu colocar uma banda gigante e lotar com mais de o triplo dos habitantes que tem no meu interior. Eu posso levar Belmarx e colocar, sei lá, 160 mil habitantes lá, 160 mil pessoas que não são de lá. São pessoas que estavam aqui e foram pra lá. Sem perguntar pra quem mora lá o que eles querem, entende? Essa conversa, ela tem que ser tida, sabe? Ela tem que existir entre prefeitura e população. O certo seria isso, né? Eu acho que se ele foi eleito é porque a população gostou dele e, obviamente, ele vai ouvir a população. E a população instituir, né? Exatamente. E não fazer assim a quem, sabe? Tipo, se eu trouxer tal pessoa, eu vou ganhar muito dinheiro e é isso que eu quero porque vai lotar de gente, eu vou fazer esse dinheiro aqui e acabou. Eu acho que é interessante ter essa conversa de prefeito, produtores e população. E eu acho que é também uma conscientização de banda, né? Entender o seu lugar, entender o seu espaço. Eu acho que é importante também essa conscientização, depende dos três. Eu acho que para além dessa conscientização, entender também que para além de um entretenimento, precisa se conservar e fazer essa manutenção da cultura. Então, por mais que às vezes não seja exatamente um interesse do público ou um interesse financeiro, é importante resgatar essa cultura, resgatar essas tradições para que em breve, depois desse consumo, esse interesse comece a acontecer, comece a retornar. Porque se não tiver, enfim, essa colocação, essa manutenção dessas tradições, ainda que não seja de um interesse tão grande de diversas perspectivas, se de fato for começando a ignorar isso, vai se perder completamente. Total. É isso. E tem em mente também, né, que artistas que tocam em festivais de São João, que podem tocar em outras celebrações culturais, carnavais e entre outros. Mas artistas de forró e arrastapé só tem esse momento de São João especificamente, geralmente também, pra tocar e pra receber o seu cachê, né? Receber retorno financeiro. Sim. É importante salientar também que essas grandes bandas, elas fazem 3, 4 shows numa noite, né? Pois é. É importante frisar isso, que o seu Zezinho do Arrastapé, ele vai fazer um show ali, e talvez outro no outro dia, e talvez outro, quem sabe, e no mesmo lugar, no mesmo interior, porque não tem como a pessoa viajar, não tem condições. Se deslocar. Exatamente, enquanto uma banda grande vai fazer, sei lá, 3, 4 shows em uma madrugada, né? Então fica aquela reflexão, né? Do que mais importante, as verbas, né? O entretenimento ou a cultura, a manutenção da cultura, do tradicional. E chegamos ao fim do programa. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de seguir nas nossas redes sociais, @NúcleoJ e @Radio.já. Este programa é um oferecimento da Rádio Já, a rádio universitária da Unijorge. Foi apresentado por Bianca Moreno. Produção de Ana de Carvalho. Direção, edição e operação de áudio por Gerson Lutosa. Orientação por Leonardo Bião. Entrevistadora Bianca Moreno. Entrevistados Tauan Sena e Beatriz Paranhos.